Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação. Agora para fazer aquele giro para a gente saber como é que está aí o avanço da colheita da safra 21 de café. E hoje nossa parada vai ser justamente na maior região produtora do país, no sul de Minas Gerais. E a gente conversa então com o Adriano Rabelo. O Adriano, ele é engenheiro agrônomo e coordenador técnico da Minasul. Adriano, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, boa tarde. Adriano, eu queria entender melhor como é que estão, né, esses trabalhos no campo. Eles avançam sem maiores problemas, o produtor consegue fazer essa colheita. A gente tinha um pouco de incerteza em relação a esse trabalho por conta da pandemia da Covid-19. O que você traz de informação aí na área de atuação da Minasul para a gente hoje? Sim, a gente estima que a colheita está em torno de 15 a 20%. A gente, apesar da pandemia, não estão tendo problema aí com mão de obra, o pessoal está tomando os cuidados devidos. Quando é colheita manual, o pessoal tem trabalhado em setores assim mais separados. Então, nesse aspecto, não estão tendo problema. Agora, em relação ao percentual colhido, está um pouco mais atrasado em relação ao ano passado, principalmente porque a produção é menor e também a gente tem um percentual maior de frutos verdes, e isso atrasou um pouco o início da colheita. Adriano, essa percepção que vocês têm desses frutos verdes em maior quantidade nessa época na lavoura, isso é consequência daquele clima irregular, da florada irregular que a gente observou lá no ano passado? Exatamente. Essa colheita desse ano, ela vem dessas floradas que a gente teve. A gente teve florada em setembro, outubro e novembro. E isso gerou essa desigualdade nos frutos. Por isso que a gente está vendo bastante fruto verde até o momento. E Adriano, e esse café que já foi tirado do pé, qual a qualidade que ele tem apresentado? A Minasul já começou a receber esse café ou o produtor ainda está com ele em mãos? Eu te pergunto da qualidade porque essa era uma dúvida que a gente tinha no mercado, justamente também por conta desse clima, né? Muito se falou de como é que seria essa safra esse ano. Certo. E o café que a gente já recebeu até o momento, tive até há pouco com o pessoal da classificação, a gente está tendo surpresa positiva. O café está com aspecto bom, bebida boa e peneira normal. Então, em relação à qualidade, até o momento, aparentemente, não afetou nem a qualidade, nem o rendimento da safra que está sendo colhida. É uma boa notícia. Adriana, a gente também recebe algumas informações do surgimento de grão xoxo, aquele coração negro, que pode ser que aparece uma das doenças aí do café. Na área de atuação da Minasul, vocês observam isso também? Há incidência de algum outro problema nesse café que está sendo retirado do pé nesse momento? Ou realmente a surpresa é positiva para isso também? Então, pode ter situações pontuais. Por exemplo, uma lavoura que sofreu mais a seca, um solo mais compactado, às vezes uma lavoura mais nova, e pode estar tendo uma ocorrência, sim, de fruto mal formado. Mas, de forma geral, a gente tem observado pouco a ocorrência desses frutos mal formados e mal granados, coração negro, no caso aí que você citou. E Adriano, aproveitar que você trouxe essa questão do solo, enfim, choveu nos últimos dias, né, em alguns pontos ali de Minas Gerais, uma condição que o produtor estava esperando, mas que a gente não sabia se poderia atrasar ou atrapalhar a colheita. Eu queria saber se na área de atuação da Minasul também choveu, se essa chuva trouxe certo alívio, como é que vocês têm lidado aí com essa condição, esses resquícios, né, da seca do ano passado? Adriano? Só um minuto. Sim, estou ouvindo. Tá. Perfeito. Essa chuva foi praticamente para a maioria das fazendas da área de atuação nossa. Ela foi muito positiva, porque nos meses de março, abril e maio, a chuva ficou muito abaixo da média. Então a gente estava entrando no período mais seco, já com solo, com pouca reserva de água. Então a chuva foi quase que geral e ela foi muito positiva, já pensando na próxima safra. Ela pode ter atrapalhado um pouco, mas ela gerou muito mais ganho do que prejuízo.
Adriano, ela aliviou a condição do estresse hídrico ou a gente já fez, com essa chuva dos últimos dias, conseguiu fazer a recomposição da reserva? Precisa chover mais? Ela aliviou em parte, porque se a gente entrasse no período seco, com solo aí com 20, 30% da capacidade de campo, na hora que a gente chegasse no final de agosto, início de setembro, provavelmente o déficit hídrico já estaria muito alto. Então, com essas chuvas, provavelmente a gente vai chegar em agosto, setembro, ainda com a condição não tão crítica quanto a gente ia chegar se não tivesse ocorrido essas chuvas. Quanto que choveu, Adriano? Em média, a gente registrou aí de 40 a 50 milímetros nesses últimos 20 dias aí acumulados. Em relação à safra do ano que vem, Adriana, a gente já consegue entender melhor se haverá de fato algum impacto desse clima irregular já para a próxima produção, ou ainda está cedo, a gente precisa esperar chegar mais perto aí da época de floração? O que ocorreu que as chuvas demoraram um pouco para começar. Então, as lavouras também demoraram um pouco para poder desenvolver. O período de chuva foi menor, ou seja, demorou mais para iniciar o período de chuva e as chuvas pararam mais cedo. Como eu disse, essa chuva agora dos últimos 20 dias ajudou um pouco, mas o que a gente pode prever é que o potencial da safra 2022 está um pouco abaixo do que poderia ser em função dessa condição adversa aí de clima. Teve um período de chuva menor e com isso a planta desenvolveu menos, já projetando uma safra um pouco abaixo do que poderia ser a safra 2022. É claro que vai depender muito aí também dos meses de setembro, outubro, novembro, quando vão voltar essas chuvas, a intensidade. Mas o que se sabe é que parte do potencial da safra 22 foi perdido em função desse período mais curto aí de chuva que a gente teve. E Adriano, quando a gente fala em produtividade nessa safra agora sendo colhida, qual que tem sido a média de sacas por hectare que o produtor tem colhido? Pensando aí no sul de Minas como um todo, na média a gente está estimando aí em torno de 22 sacas por hectare. Em comparação com o ano passado, isso representa uma queda de quanto, Adriano? Em torno aí de 25 a 30% abaixo da safra do ano passado. Esse número já fica dentro, continua dentro do que já era esperado pela Minasul antes da colheita começar, Adriano? Como a gente ainda está aí bem no início, aparentemente esse número vai ser confirmado, porque a gente não está tendo surpresa negativa. Então a tendência é ficar nesse em torno aí de 25 a 30% abaixo da safra passada. E Adriano, daqui para frente, qual a expectativa de término nessa colheita? Ela está um pouquinho atrasada, a gente consegue estipular aí quando o produtor vai finalizar os trabalhos? Ela está atrasada, mas é uma safra menor. Então, a maioria dos produtores, final de agosto, início de setembro, estão concluindo a safra. Em relação ao ano passado, ela está atrasada há quanto tempo, Adriano? Só para a gente entender melhor esse número. A gente pode aí estimar num mês atrasado, em um mês, o início. Perfeito. Adriano Rabelo, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade da Minasul. Deixo aqui o convite aberto para você voltar mais vezes para a gente continuar acompanhando aí como é que está a vida do cooperado, o trabalho no campo e essa colheita. Muito obrigado, estou à disposição. Portanto, essa foi a nossa conversa com Adriano Rabelo, que falou com a gente em nome da Minasul, que é a cooperativa que atua ali no sul de Minas Gerais. Trouxe para a gente que a colheita desse ano está um mês atrasado, quando a gente compara no ano passado, mesmo sendo uma produção em menor escala. Isso acontece que por conta da irregularidade climática observada ao longo do desenvolvimento da safra, aquele baixo volume de chuva, temperatura elevada, há então aí a formação de grão bastante desuniforme, então ainda há bastante grão verde, segundo o Adriano no pé, e é por isso que essa colheita está um pouquinho mais atrasada. Em relação às chuvas dos últimos dias, o Adriano confirmou que choveu ali no sul de Minas Gerais entre 40 e 50 milímetros, o que alivia bastante a condição do solo para o início da próxima safra, já que a crise hídrica abrange ali toda a área, todo o Parque Cafeiro. Essa chuva ela é muito bem-vinda. Em relação à produtividade, o Adriano trouxe que o produtor tem conseguido aí uma média de 22 sacas por hectare. Esse número fica entre 20% e 25% abaixo quando a gente compara na produção de 2020,
que vale lembrar que além de ciclo alto, teve um clima dentro do que era esperado, então a produção do ano passado foi bastante expressiva, o que não acontece esse ano. A quebra da Minasul aí, considerando o ciclo baixo e a irregularidade climática, fica entre 25% e 30%. Bom, sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, agradeço a companhia, mas não sai daí que a nossa programação continua, já já a gente está de volta.